Se você usa o Mautic em suas campanhas de automação de marketing, mas sente que não está aproveitando todo o potencial que a plataforma pode oferecer, ou que algumas coisas não estão funcionando como deveriam funcionar, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou falar os principais erros, vou mostrar os principais erros que as pessoas cometem ao usar o Mautic e como você pode corrigir esses erros, claro, que vão desde a segmentação incorreta e criação dos fluxos dentro das campanhas, até problemas que afetam, que podem estar afetando a entregabilidade do seu e-mail, ou seja, a capacidade do seu e-mail chegar na caixa de entrada do seu potencial cliente, do seu público-alvo. Quer que as campanhas do Mautic sejam um sucesso? Então, fica comigo. Então vamos lá. Como eu disse, o objetivo desse vídeo aqui é falar sobre os principais erros que as pessoas cometem ao usar o Mautic. Na verdade, são erros que eu percebo em todos os projetos que eu participo, o pessoal que são os meus clientes, os meus parceiros aqui, que usam o Mautic comigo, participo da implantação ou presto alguma consultoria. Então esses são os principais erros que eu percebo que as pessoas cometem, principalmente quem vem de uma outra plataforma. Tá? Estava acostumado a trabalhar de um jeito e aí no Mautic aqui você tem que fazer de uma outra maneira. É como eu sempre falo para quase todo mundo, quem vem de outras plataformas, eu falo, o Mautic pode substituir melhor, igualmente ou melhor o que você fazia antes. Porém, o jeito de montar isso, de estruturar isso do Mautic é completamente diferente. Então primeiro eu vou começar com alguns erros que são erros um pouco básicos, assim, básicos no sentido do uso do Mautic, que estão mais relacionados com uma falta de entendimento, só isso, tá? Então, o primeiro erro que eu vejo as pessoas não usam, não olham na lista de contatos, na verdade, não na lista de contatos, mas entram em um contato na parte de histórico dos eventos, tá? O meu Mautic está em inglês aqui só para uma observação, porque eu prefiro, esse aqui é um que eu uso para testes e para também gravar esses vídeos aqui, gravar os vídeos da comunidade do Zero ao Mautic. Se você não conhece, tem um link aqui na descrição para você conhecer a comunidade. E aí eu prefiro em inglês por causa das questões dos termos técnicos, mas eu acho mais fácil. Mas você pode facilmente configurar o português. Mas o ponto aqui as pessoas, o primeiro erro é não olhar o histórico de eventos, o histórico de eventos do contato para saber se o que ele fez ou o que aconteceu em termos de e-mails enviados. Aqui, quando você está com o seu Mautic de produção funcionando certinho, nessa área branca aqui, você vai ter vai mostrar os próximos e-mails agendados. Aqui você tem quais são os segmentos que esse contato participa, quais são as tags que esse contato tem, as etiquetas que esse contato possui, quais são os segmentos que esse contato está inserido. E aqui nessa parte branca vai aparecer os próximos e-mails, alguns, não todos, dependendo do seu fluxo, não vai caber, mas os próximos e-mails ali, o que está acontecendo, e algumas outras informações aqui pertinentes ao que já aconteceu com o seu Mautic, o que aconteceu com o seu contato, dentro do Mautic. Aqui você vai listar todas as ações que esse contato fez. Então ele preencheu aqui, no caso ele preencheu um formulário. E aí depois, com esse preenchimento do formulário, ele foi identificado, foi adicionado num segmento. Se tiverem e-mails aqui, vai aparecer a ordem, o dia, a data e hora que aquele e-mail foi, que o Mautic enviou aquele e-mail, para aquela pessoa, que horas aquela pessoa abriu aquele e-mail, quais outros formulários. Se você integrou o Mautic com o seu site, eu recomendo muito integrar o Mautic com suas páginas, o seu site, suas páginas web. Você tem as páginas que essa pessoa está navegando. Então, tudo isso é super importante para você saber se o fluxo da sua campanha ou os seus processos ali estão funcionando de acordo com o esperado. Tá? Esse é o primeiro erro, um erro bem básico. Um outro erro é relacionado a segmentos. Tá? Eu até anotei alguns erros aqui que eu vou passar para vocês, que eu vou mostrar, tá? Só para não me perder também. Um erro que acontece bastante. Aqui, por que aparece esse vermelhinho aqui, também uma outra observação isso significa que a minha tarefa cron de atualização dos segmentos não está funcionando corretamente. Então, por isso que ele mostra, eu estou a 948 horas sem atualizar esse segmento. No caso, como eu disse, isso aqui é um ambiente de teste, de demonstração,
eu não tenho essas crons configuradas, tá? Mas isso é um erro que você pode perceber, né, aproveitando, que ou seja, você tem algum erro nas suas crons. Mas o que eu queria falar é, você tem, por exemplo, deixa eu ver, esse segmento. Já expliquei várias vezes que existem dois tipos de segmento. Existe o segmento, né, isso aqui você vai dar o nome do segmento, uma descrição e tudo mais, e a parte de filtros. Existem segmentos que a gente chama, né, que o Bob Malt chama de segmentos estáticos. São segmentos sem filtro. Como que um contato vai entrar aqui dentro, vai ser inserido nesse segmento ou vai ser removido desse segmento? Através de ações que são adicionadas em formulários, através de ações dentro de campanhas, através de ações que você cria dentro do N8N ou de outras ferramentas similares ao N8N, né, como o Make, o Zapier, o Pluga. Então, é o que eu falo manualmente, entre aspas, né? Você manipula o contato, insere ou remove aquele contato do segmento, porque ele é um segmento estático, tá certo? Então é assim que você faz. Porém, existem outros segmentos, como por exemplo, que o Mautic chama de segmentos dinâmicos. Por exemplo, aqui contatos recentes. Contatos recentes é um segmento dinâmico. Por quê? Porque ele tem um filtro, uma regra de filtragem. Essa regra diz, ele vai pegar todo mundo que está nesse segmento, contatos ativos, e que a data da última atividade ela é menor do que 30 dias. Ou seja, é um contato que interagiu com algum conteúdo meu enviado por e-mail, ou abriu o e-mail, clicou no e-mail, preencheu um formulário, navegou numa página minha, alguma ação essa pessoa fez, e essa data da última atividade ela é atualizada quando esse contato faz uma ação que o Mautic está rastreando. Então esse é um segmento dinâmico. Eu não adiciono, insiro ou removo um contato nesse segmento se não for através da manipulação desses campos de informação. Eu nunca manualmente, né, por uma ação dentro do formulário, por uma ação em uma campanha ou mesmo por N8N, coloco um contato aqui dentro desse segmento. Por quê? Porque eu vou quebrar o segmento. Eu vou ter um contato aqui dentro que não obedece a essa regra e não é isso que eu quero. Eu só quero contatos que obedeçam a essa regra. Por isso que ele chama de contatos dinâmicos. Dinamicamente, conforme a tarefa com roda, o segmento é atualizado, inserindo ou removendo contatos desse segmento. Então esse é um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo, que é criar segmentos com filtros, mas manipular o contato ali dentro, inserindo e removendo, por uma ação, né, configurada em formulários, campanhas ou N8N da vida, por exemplo, uma plataforma de integração, sem ser manipulando as informações usadas no filtro, e sim simplesmente forçando o contato a ser inserido. Esse é o principal erro que eu vejo. Tá? Um outro erro muito comum que eu vejo, que é em campanhas. Vamos ver se eu consigo pegar aqui uma campanha de conscientização. Perceba, né? Quando você usa o Mautic, principalmente quando você vem de outras plataformas, que só deixam você fazer coisas sequenciais, eu envio, essa aqui é uma ação de enviar e-mail, tá? Se você clicar no editor, você vai ver aqui, ó, send e-mail. Então, eu configuro uma ação sequencial desse jeito, mas você não precisa configurar desse jeito sequencial, um embaixo do outro. Muitas pessoas têm esse costume porque vêm de outras plataformas, tá certo? No Mautic eu posso fazer coisas paralelas, né? Uma ação aqui é a fonte de contatos para essa campanha, eu posso criar ações a partir desse momento, tá certo? E um erro muito comum, que por causa desse costume de outras plataformas, que acontece em pessoas que normalmente quando faz lançamento, isso aqui é uma data relativa, né? Como está enviado, 2 dias depois que a pessoa entra no segmento, entra na campanha, 2 dias depois envia esse e-mail. Ele espera 3 dias para enviar esse e-mail e 4 dias para enviar esse e-mail. Mas eu poderia configurar, por exemplo, uma ação de send e-mail, vou colocar qualquer e-mail aqui, tá? E configurar 5. Vou colocar aqui embaixo, tá certo?
Esse e-mail aqui, ó, 5 dias que ele entra no segmento, entra na campanha, 5 dias depois ele recebe esse e-mail. É exatamente igual a receber esse e-mail, ou seja, ele esperou 2 dias e depois esperou mais 3 dias para enviar esse e-mail. 2 mais 3, 5, 5 dias. É a mesma coisa, entendeu? Então eu não preciso fazer de forma sequencial. Aonde está o erro que as pessoas cometem? Quando elas configuram datas específicas para enviar e-mail. Por exemplo, eu vou enviar esse e-mail no dia 17 aqui, às 17 horas. Vou enviar esse e-mail aqui, também numa data específica, dia 18 às 17 horas. E vou, esse outro aqui, vou também configurar para enviar no dia 19 às 17 horas. Tá certo? Então essa data não chegou. Vamos supor que essa data futura não chegou, nenhuma dessas datas não chegou. Estou configurando minha campanha. O que acontece na prática quando você habilita essa campanha aqui? O Mautic não funciona da mesma maneira que funciona outras plataformas. Então o que acontece no Mautic é, quando chegar essa data, o Mautic vai enviar esse e-mail. E quando chegar essa data, vai enviar esse outro e-mail. Ok, para as pessoas que já estão nesse segmento. Se entrar esse e-mail já foi enviado para quem já estava na campanha. Para quem já estava no segmento, entrou aqui. Para um novo entrante na campanha, uma nova pessoa preencheu, vamos supor que isso aqui é uma campanha de conscientização, uma campanha de apresentação, ali a pessoa preenche um formulário e entra nessa campanha com essas datas específicas. Os novos entrantes dessa campanha, após esse e-mail ser enviado, o que o Mautic vai fazer? Esse e-mail já foi enviado. Então, a pessoa entra aqui na campanha e ela vai receber esse e-mail. Já era para ele ter sido enviado. Então, quando alguém novo entra, o Mautic manda esse e-mail. E aí ele vem na sequência. Ele fala, esse outro e-mail aqui também a data já passou, então eu também vou mandar esse e-mail. E aí eu chego aqui e dia 19 também já passou, então eu vou enviar. Então, quando a pessoa entra no segmento e entra na campanha, o Mautic envia os 3 e-mails ao mesmo tempo. Por quê? Porque essa data é uma data passada. Né? Mas e aí agora, como eu faço? Eu não sei o quê. Então, como que você resolve esse tipo de situação? Você tem que vir aqui, vou fechar. Você tem que vir aqui cancelar aqui. Você tem que vir aqui no seu e-mail. Vamos supor que Então, quando tive um problema com a minha internet, então eu tive que parar o vídeo, mas está tudo certinho agora. Então, o que eu tenho que fazer para resolver aquele problema dos envios? Vamos supor que eu tenho esses e-mails aqui, esse e-mail aqui vai ser o e-mail que vai ser enviado na hora, no dia 17. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui uma data de despublicação desse e-mail, ou seja, dia 17, esse e-mail vai valer só até, por exemplo, às 23 horas do dia 17. Ele vai ser despublicado, ele vai ser desmarcado, tá certo? Para quê? Para que quando uma data limite, né, não necessariamente dia 17, eu preciso saber. Se o meu próximo e-mail é só no outro dia até as 5 horas, eu posso muito bem definir, sei lá, esse e-mail vai ser enviado só até o meio-dia, por exemplo, do dia seguinte. Tá? Então quem entra novo, né, mas o e-mail o dia já passou, né, a data já passou, quem entra novo recebe... deixa eu só ver aqui. Quem entra novo recebe, a data já passou, mas entrou depois, vai receber aquele e-mail até o dia 18, meio-dia, tá certo? Então essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar uma data de despublicação, né, de não publicar, ou seja, ele vai desativar o meu e-mail aqui, tá? Automaticamente é como se ele marcasse como não aqui a publicação. Isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer. A segunda coisa é na campanha mesmo, não trabalhar assim, eu tenho que trabalhar assim. Que eu não salvei, né? Então eu tenho que trabalhar, então aqui é dia 17 às 5 horas, eu tenho que trabalhar, vamos só excluir aqui para ficar mais fácil e vocês entenderem melhor. Então aqui eu preciso excluir, isso aqui também vai excluir. Isso aqui vai ser dia 18 às 5 horas. E esse aqui vai ser dia 19 às 5 horas. Tá certo? Aí isso vai fazer... Aí quando esse e-mail
Quando essa data passar e eu não quero mais enviar esse e-mail, então esse e-mail é despublicado, ele é desativado. Então quem entra novo aqui na campanha, como esse e-mail está marcado uma data, mas ele não é mais ativo, não está mais habilitado, então esse e-mail não é enviado. E aí a pessoa recebe aqui, vamos supor que ela entrou no dia 18 às 1h da tarde, então eu não quero mais mandar esse primeiro e-mail, eu quero mandar esse outro aqui do dia 18 agora. Então ela entra e ela vai ter, o Mautic vai agendar esse envio, tá certo? E na sequência vai receber esse. Então, esses 3 e-mails que estão na campanha, eu preciso marcar a data de desativação do e-mail, do envio do e-mail, que eu faço lá nos e-mails, tá certo? E eu tenho que trabalhar com eles assim, em paralelo, porque se esse e-mail está desativado, então o e-mail de baixo nunca mais vai ser enviado. Simples assim, tá certo? Então esse é um erro muito clássico que as pessoas cometem. O primeiro do segmento e esse outro da campanha, um erro muito clássico que as pessoas cometem, tá certo? Então, cuidado com isso. A solução é simples, lembra que eu falei, o Mautic vai fazer a mesma coisa ou muito melhor que você fazia com outras plataformas, porém, de uma maneira completamente diferente. Você tem que pensar, você tem que usar o Mautic como ele foi feito para ser usado, tá certo? A lógica que você usava antes não necessariamente vale aqui. Tá? E ainda falando sobre e-mails, um problema eu vou enviar um simples e-mail de broadcast, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Vou usar um e-mail de broadcast, então que é um e-mail aqui no Mautic chama e-mail de segmento. O que eu tenho que fazer? Eu primeiro crio o meu e-mail, como esse e-mail aqui, vocês vão entender, esse e-mail ele não tem nenhuma marcação, eu sei que ele é um e-mail de campanha. Então eu crio o meu e-mail, eu vou enviar um e-mail para um segmento, mas primeiro eu crio ele como um e-mail de campanha. Por que eu faço isso? Para poder validar se tudo que eu fiz aqui está certinho, se os links estão corretos, se está tudo correto, entendeu? É por isso que eu primeiro crio o e-mail de segmento, o e-mail de campanha, desculpa. Então, quando eu entro no meu e-mail aqui, eu crio o meu e-mail justamente como eu falei, para validar se os links estão corretos, né, se o assunto aqui, eu valido ele, se o meu e-mail, a estrutura do meu e-mail está correta, não tem nenhum problema, os links estão corretos, como eu disse, né, se eu criei a versão texto do e-mail, é importante, você tem um botão de auto-generate aqui, justamente que ele vai pegar o que você escreveu ali no consultor e vai gerar uma versão texto. Por que é importante? Porque quem envia spam não faz isso. Simples assim, tá certo? As respostas são sempre simples com relação a esse tipo de coisa. O Mautic tem as coisas, tem os recursos justamente para facilitar a sua vida. Então você tem que usar, tá? Então você cria o e-mail e aí depois você clona esse e-mail para um e-mail de segmento. E aqui é que está o erro. Algumas pessoas, quando vão criar um e-mail de segmento, que é um segmento agendado, e é por isso que eu dou a dica de criar primeiro o e-mail de campanha, para você validar todos os links, usar o botão de enviar um exemplo, para você mandar um e-mail para você mesmo e ver se está chegando bonitinho, tá certo? Por quê? Porque depois, quando você clona o e-mail, você simplesmente publica ele e escolhe uma data que ele vai ser enviado. Eu vou enviar no dia 21, às 17 horas. E eu vou parar de enviar no dia 22 ao meio-dia. Quando eu trabalho com e-mail de broadcast no Mautic agendado, eu preciso configurar uma data de não agendamento. Por quê? Eu vou colocar então aqui para contatos ativos. Não, contatos ativos não. Porque a gente nunca envia e-mail para todo mundo da base. Por isso que não. Então, nem como exemplo eu vou mostrar isso. Por que você não faz isso? Porque você vai atrapalhar, você vai estragar a reputação do seu remetente. Você vai ter taxas de aberturas ruim com esse e-mail, se você enviar para todo mundo da sua base, e você vai prejudicar a entrega de todos os outros e-mails que você enviar a partir daquele momento. Porque os algoritmos, né, dos fornecedores de e-mail não querem que você envie e-mail para todo mundo, sendo que aquela pessoa não está abrindo os e-mails. Você tem que fazer essa segmentação. Tá? Então, quando você agenda um e-mail de broadcast, é um e-mail de segmento, conhecido como e-mail de broadcast, você precisa marcar uma data. Por quê? Porque se pessoas novas entrarem
o e-mail já foi enviado, a data já é mais, vamos supor, dia 25 do 10. Aí novas pessoas entraram nesse segmento aqui, como você não tem uma data de desativação do envio, o Mautic continua enviando aquele e-mail. Então, você duplica a quantidade de e-mails, né? Multiplica a quantidade de e-mails que você está enviando desnecessariamente de eventos que já passou, e isso primeiro vai causar todo um problema de reputação da marca, né? É um negócio amador, você está enviando os e-mails sem menor necessidade, a pessoa vai olhar que não vai entender nada, pode reclamar, pode marcar aquilo como um spam, né? Ou reclamar do alto volume de e-mails sem sentido que você está enviando para ela. E a sua taxa de reputação, a reputação do seu domínio, do seu remetente vai cair, a sua entrega vai cair, e aí você não vai ter o sucesso de vendas, usar o e-mail para poder gerar vendas, usar o Mautic para poder gerar vendas, você vai ter isso prejudicado, bastante prejudicado. Tá? Então, duas coisas, uma é eu não colocar uma data de publicação, a outra é eu criar um e-mail de segmento, vou apagar aqui, ó, publicar ele e salvar. Se eu salvar esse e-mail, salvei, o e-mail de segmento, ó, tá aqui, ó, tá vendo o símbolozinho que eu falei que ia mostrar? Quando você sabe que esse é um e-mail de broadcast. Se eu salvei, só que eu não agendei nada, aí eu edito ele e vou configurar uma data de envio aqui para o dia 21, às 5 horas. E vou desmarcar também no dia 21, no dia 22, ao meio-dia. Vai desativar, parar de enviar. O Mautic não vai mais enviar esse e-mail. Entendeu? Por que ele não vai fazer isso? Porque não funciona desse jeito o Mautic. Ele vai ficar pendente, vai ficar tudo bonitinho. Ó. Quando você agenda, ele fica aqui, ó, pendente para startar o início na data que foi definida ali. Mas ele não vai fazer isso porque você já ativou aquele e-mail e o Mautic não vai mais enviar. Então, você precisa, o processo, né, o procedimento você cria um e-mail de campanha, clona esse e-mail como e-mail de segmento, no momento que, como ele já está validado, porque você testou no e-mail de campanha, você simplesmente seleciona o segmento, um ou mais segmentos que você vai enviar aquele e-mail, define uma data do envio daquele e-mail, uma data de final de envio, né, de desativação do envio, e marca como publicado sim. Aí você salva e pronto. Seu e-mail seu e-mail de broadcast está agendado, sem nenhum problema. Né? Fácil, simples de você fazer. Um outro ponto com relação aos e-mails de broadcast, os e-mails de segmento, é que você não consegue depois usar a informação do tipo, eu quero enviar um outro e-mail só para quem não abriu esse e-mail aqui. Você não consegue fazer isso, porque esse e-mail de broadcast é um e-mail de disparo único e você não tem, um Mautic não vai armazenar essa informação. Claro que você vai saber quem foram as pessoas que não enviaram, mas você não vai conseguir usar isso. Se você precisa ter essa lógica, você precisa configurar isso em campanha. E um outro erro que eu vejo as pessoas cometendo, na verdade porque o Mautic funciona de uma maneira diferente, eu tenho uma campanha, essa campanha tem uma sequência de e-mails já definida, toda uma lógica de verificação se a pessoa clicou, páginas que a pessoa navegou e tudo mais, e eu adiciono, por exemplo, né, vou adicionar aqui, só para fugir um pouco do padrão ali, vou adicionar um envio de um novo e-mail vou criar um novo e-mail aqui dentro, tá? Então vou configurar um novo envio de e-mail, vou seguir o conceito da data relativa daqui 15 dias, né? Só para configurar um e-mail aqui qualquer. Então eu criei esse novo e-mail que vai ser enviado 15 dias depois que a pessoa entra na campanha, entra no segmento aqui, tá? O que acontece? Esse novo e-mail, ele vai ser enviado para quem já estava na base? Para quem já estava na campanha? Não vai ser enviado. Esse novo e-mail só vai ser enviado para os novos entrantes da campanha. Todo mundo que já estava na campanha, esse e-mail não vai ser enviado. Porque o Mautic, quando você cria uma campanha e publica ela, ele já organiza, já define tudo o que precisa ser feito. E aí se você adiciona uma coisa nova, uma lógica nova de verificação, ou uma lógica, um novo e-mail, ou novos e-mails, você altera essa estrutura, e aí essa nova estrutura só vale para os novos entrantes.
Ah, Sandro, mas eu quero mudar o e-mail aqui desse negócio, aqui dentro. Se você mudar só o e-mail aqui, né? Ah, não é esse, eu vou enviar esse agora, atualizar. Isso aqui, essa mudança também só vai valer para os novos entrantes. Como é que o Mautic vai saber? Ele já enviou esse e-mail para a pessoa, né? A pessoa já está aqui na campanha, vamos supor, para receber esse e-mail. Você mudou esse aqui, quer que o Mautic mande esse e-mail? Não faz o menor sentido. Tá certo? Não faz o menor sentido. Então, essa mudança só vai afetar os novos entrantes. A partir do momento que você fez a mudança, salvou, né? Fechou o construtor e salvou, aí sim os novos entrantes da campanha que vão entrar na nova estrutura, obedecer à nova estrutura que foi modificada, né, foi alterada ali ou foi definida na sua campanha de conscientização. Tá certo? Então esses são alguns pontos, e é claro que eu falei outras coisas relacionadas a você enviar muito e-mail para o seu contato, para a sua base, não segmentar corretamente, você errar no segmento, aí você envia e-mails para as pessoas que não precisam receber e-mail ou não podem receber e-mail, porque não estão interagindo. Então, junção dessas coisas e todos esses erros mais operacionais do Mautic, e um pouco de falta de processo, de padrão, de otimização dos envios, é que vai fazer com que vai afetar a entrega dos seus e-mails. Por exemplo, um erro que não é do Mautic em si, mas de processo, é você não ter dentro do seu Mautic, dentro da sua estrutura, campanhas permanentes de envio. Por exemplo, que eu não vou ter. Por exemplo, esse aqui, contatos em atenção. Esse aqui é um segmento aqui dentro, chamado contatos em atenção, que está olhando as pessoas que estão esfriando na base, que não estão abrindo, não estão mais interagindo com você, não estão abrindo e-mail, não estão navegando, não estão preenchendo o formulário. Essas pessoas estão esfriando. Eu preciso ter um segmento aqui, uma campanha, dentro do meu Mautic que vai identificar essas pessoas e vai tentar trazê-las de volta. Uma campanha simples que vai enviar aqui, acho que 2, 3 e-mails, tá certo? 2, 3 e-mails, aqui no caso 1, mas 2, no máximo 3 e-mails. A partir do momento que a pessoa abre um dos e-mails enviados, ela já sai do segmento de contatos de atenção e vem para contatos recentes. E aí sim começa a participar das suas campanhas de vendas, prospecção e por aí vai. Por que é automaticamente? Porque quando a pessoa abre o e-mail, aquela data da última atividade é atualizada automaticamente. E aí, lembra que eu falei dos meus segmentos dinâmicos? Dinamicamente, o Mautic percebe que aquela data não é a data atual, né? Não é mais uma data passada há mais de 30 dias, né, ali, que a pessoa não abre o e-mail. Então, automaticamente o Mautic remove a pessoa do segmento contatos e atenção e coloca ele nos segmentos recentes. Que aí é que é o segmento que você vai usar para disparar suas campanhas de vendas e prospecção, falar de webinários e por aí vai, tá certo? Nunca a sua base inteira, nunca todo mundo que entrou no seu lançamento você vai enviar e-mail toda hora sempre. Você tem que olhar se a pessoa está abrindo e-mail e você tem que motivar através dos outros canais, mensagens de WhatsApp, Telegram e tudo mais, redes sociais, que a pessoa precisa abrir o e-mail, que alguma informação importante está no e-mail, e no e-mail tem, sei lá, um prêmio, um brinde, alguma coisa assim. Então você precisa motivar a pessoa a abrir seu e-mail. É isso que vai, junto com usar melhor o Mautic, que vai fazer com que você tenha resultados bons usando o e-mail, tá certo? Não sei se esqueci de algumas coisas, mas esses são os principais erros que eu identifico, erros operacionais do Mautic, em função de não ter uma curva de aprendizado e não saber entender muito bem como o Mautic funciona, e alguns outros erros do que isso causa em termos de volume de e-mail, para você enviar e-mail para as pessoas que uma quantidade maior do que o necessário, e principalmente para pessoas que não estão abrindo o e-mail. Tudo isso contribui para você não ter bons resultados com o Mautic, tá certo? Se você tiver alguma dúvida com relação a tudo que foi falado, escreve nos comentários, vou tentar ajudar da melhor maneira possível. Como eu já falei no começo, eu tenho uma comunidade, eu estou construindo uma comunidade chamada Do Zero ao Mautic, onde eu estou colocando conteúdos, eu coloco conteúdos constantemente ali nessa comunidade, e o objetivo dessa comunidade é ser a maior biblioteca de conteúdos práticos de como você pode usar em Mautic dos diversos cenários, seja para lançamento, seja para fazer recuperação de vendas e por aí vai, tá certo? Então, tá na descrição, vem conhecer, vem conversar comigo e espero que você consiga usar o Mautic a partir de agora muito melhor do que você usava antes, tá certo? Um abraço
Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.